Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Reunião de Pauta aqui na Causa Operária TV. Hoje, terça-feira, dia 14 de setembro. Estou aqui com meus companheiros de programa. A gente já vai começar, já vai falar do fracasso aí das manifestações desse último sábado, né? Do dia 12. Mas antes eu gostaria de dar um bom dia aqui para os companheiros que estão no chat, né? Já interagindo conosco. Dan Robot, Sérgio A. Rodrigues, Ed Rodrigues está por aqui também. Convidar vocês que estão nos assistindo a compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais, mandar para os seus amigos, mandar no Twitter, mandar no Facebook e etc. e tal. Deixar a sua curtida, né, o seu like aí no nosso vídeo e contribuir com a Causa Operária TV, mandar o seu superchat aqui para a gente comentar no programa, um super sticker, né? E, não menos importante, tornar-se membro do canal. Você clica aqui em tornar-se membro no YouTube e escolhe um plano que pode ser desde R$ 8,00 por mês até R$ 200,00 por mês e é uma importante contribuição para o nosso canal. Bom, queria já desejar um bom dia para o pessoal aí que está apresentando o programa comigo hoje. Bom dia, Marília, tudo bem? Acho que você está no mudo, Marília. Marília está no mudo. Agora sim. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo que está assistindo Reunião de Pauta. E bom dia, companheiro Uriel, que é o nosso outro apresentador. Bom dia, companheiros. Vamos ter um bom programa hoje. Lembre-se aí de compartilhar aí o fracasso desse ato do dia 12, chamar todo mundo aí para ir para as ruas em outubro e vamos ter um bom programa hoje. Bom dia, Márcio. Direto da Bahia. Bom dia, companheiros. Isso mesmo. Hoje a gente vai falar aqui do fracasso dos atos aí da direita. Beleza, maravilha. Então, vamos antes começar de falar dos atos propriamente, né? Queria colocar aí tá tendo uma briga interna no PSDB aí em torno da questão do Bolsonaro, né? Então, a executiva nacional do partido definiu que eles seriam oposição ao Bolsonaro, o PSDB, né? Só que não é todo o partido que está aceitando isso daí não, né, Marília? Exatamente. A gente vê aí que, na verdade, tem uma série de setores do partido contrários a ser oposição ao Bolsonaro, contanto que nem a questão do impeachment do Bolsonaro, questão que fala que o PSDB seria favorável ao impeachment do Bolsonaro, nem passou, nem foi aprovado, mostrando aí que tem uma série de setores que querem que o Bolsonaro continue no poder, né? Isso aconteceu aí. O presidente do Instituto do PSDB, o Teotônio, quer dizer, o presidente do Instituto Teotônio Vilela, né, que é o Instituto do PSDB, o deputado tucano Pedro Cunha Lima, ele se colocou contrário à decisão da Executiva Nacional do PSDB de colocar o partido formalmente como oposição do Bolsonaro. Quer dizer, isso daí foi colocado numa entrevista com a Rádio Correio FM e eles exatamente usam essa entrevista para criticar a decisão da Executiva Nacional do partido, colocando aí que está errado, que não deveria, eles não deveriam se colocar como oposição aí ao Bolsonaro. Ele fala aí que apoiar o Bolsonaro é o que acredita que faz bem para o Brasil. Bem, isso já mostra, eu acho que a gente precisa colocar, né, que isso deixa claro que esses partidos de direita que se tentaram entrar nos atos, né, falando que eram oposição ao Bolsonaro e tudo, eles sequer eram uma oposição formal ao Bolsonaro na época que eles estavam tentando participar dos atos, e de fato tem todo um setor contrário a isso, mostrando que, na verdade, esses partidos não têm nada para oferecer para a luta pelo fora Bolsonaro. Na verdade, eles têm muito
Eles têm muito a atrapalhar nessa luta, e exatamente mostrando aí por essas posições oficiais que mostram aí que, de fato, o apoio ao Bolsonaro é maior do que a oposição ao Bolsonaro. Tem um A esquerda é maluca, né? É. Fico de cara ouvindo a Marília colocando isso daí, porque tem uma parcela da esquerda que insiste em enfiar o PSDB nos atos, insiste em enfiar o Dória nos atos. Só que eles nem são, né, no caso, contra o Bolsonaro. Nunca nem se declararam e agora estão se declarando a favor dele. Então é um negócio de louco mesmo. A gente sabe que essa estratégia aí da Frente Ampla, na verdade, é a estratégia contra o Lula e do Fica Bolsonaro, né? É para tentar destruir os atos. Não, e é engraçado e curioso, né? Como o PSDB é comprometido com o Bolsonaro, né? Apesar de o pessoal achar que eles são uma oposição, deles terem fingido aí que vão se tornar oposição, você vê que tem outros setores da direita que se colocam de uma forma até mais decidida, né? Contra o Bolsonaro. O PSDB, é um negócio assim. Você não vê eles falando contra o Bolsonaro, você não vê eles apoiando o impeachment do Bolsonaro, porque eles são muito comprometidos aí com o bolsonarismo, né? Os setores mais aventureiros aí da direita, tipo Joyce Hasselman e tudo mais, né? Já se colocam aí pelo fora Bolsonaro, supostamente, né? De uma forma muito mais aberta, né? E o PSDB é toda essa crise aí, agora que eles tentam se fingir. Nem é que eles se colocaram pelo fora Bolsonaro, eles simplesmente disseram que seriam oposição ao governo, já abriu toda essa crise, né? É o próprio Bolsodória, né? Exatamente. Se lembrar bem. Bom, a gente tem também a questão do Bolsa Família, né? Existe toda uma pressão aí da burguesia contra o Bolsa Família, né? Que o Bolsonaro disse que iria continuar o programa e até expandi-lo, né? Muito para poder fazer demagogia eleitoral, lógico, porque o Bolsonaro não está nem aí para a população pobre, né? Também para conter a crise social que decorreria aí da fome, né? E a burguesia faz uma pressão contra, né? Você vê nos principais jornais aí nos principais jornais capitalistas, né, da imprensa burguesa, que o motivo seria a inflação alta, né? Então tem a inflação alta que coloca em risco aí o plano do Bolsonaro de turbinar o Bolsa Família. Você viu algo sobre isso, Uriel? Não, eu vi, né? Tem algumas matérias que colocam sobre isso, né? Justamente da própria burguesia pressionando aí para que não aconteça tanto essa campanha pelo Bolsonaro como essas migalhas aí para a população, né? Como a gente sempre coloca, que não é uma medida que vai solucionar o problema, é uma medida paliativa. Só que eu acho que um ponto importante para falar, né, companheiros, é a questão do teto de gastos. Então não é uma palhaçada, né? O argumento da burguesia é justamente esse, porque o orçamento de 2022 ele foi elaborado ocupando todo o espaço do teto de gastos. Ou seja, não pode gastar mais nada, né? A gente tem que ser pão duro mesmo, tem que respeitar o teto de gastos, que é uma medida golpista, feito pelo Michel Temer para não dar dinheiro para a população, né? E eles usam toda essa justificativa do teto de gastos, né? E o aumento aí da crise econômica, da inflação, e de onde eles vão tirar dinheiro? Vão tirar dinheiro dos bancos? Vão tirar dinheiro que eles usam para pagar esse tipo de coisa? Não, obviamente não. Eles vão tirar dinheiro do único benefício popular aí que está proposto no orçamento, né? E a gente tem que colocar, o PCO defende um auxílio de verdade, né? Um auxílio que seja aí pelo menos de um salário mínimo e que inclusive o salário mínimo seja reajustado. A gente sabe que no país tem condições completas para você dar esse tipo de auxílio para a população. Um auxílio aí de 1.000, 2.000, 3.000, até 5.000 reais. A gente precisa ter uma discussão séria sobre isso, porque o Bolsonaro está planejando dar 300 reais. Né? É muito dinheiro mesmo, né? Dá para você pagar seu aluguel, dá para você comprar gás, comida, dá para viver muito bem com 300 reais. Né? Então, a gente precisa colocar isso em discussão, né? E ver que é mais
a burguesia está pressionada por causa da crise, né? E ao mesmo tempo, como o Chico falou, tenta barrar aí essa possível campanha eleitoral do Bolsonaro para o ano que vem. E a gente, como um partido que defende os interesses da classe operária, deve dizer que não tem nada de teto de gastos, não tem nada de inflação, o governo tem que se virar aí para fornecer para a população um auxílio que seja minimamente razoável aí, né? E se der R$ 300 como a gente sabe, é uma esmola, é um negócio que não ajuda ninguém, que não sustenta ninguém, né? Na verdade, é só uma forma da pessoa não morrer de fome, né? Que se muito, né? Porque às vezes, mesmo com R$ 300, você passa fome. Então é importante colocar isso daí que não tem que vir com história de teto de gastos, de inflação, de nada. Isso é conversa mole aí da burguesia que quer ver o povo morrer aí de fome, que quer ficar que não quer dar um centavo para a população, né? Tem que ficar tudo para os bancos, né? Então Não, exatamente. E de onde que vem esse teto de gastos, sabe? Você vê que é um negócio tão maluco também, porque simplesmente tem um teto ali que você não pode dar mais dinheiro para a população, para a saúde, para a educação e tudo. É um negócio muito esfarrapado mesmo. Né? É um mecanismo, né, da burguesia, dos banqueiros, para ficar com todo o dinheiro do orçamento aí para eles, né? A crise é muito grande. É isso que a gente vê. Bom, queria agradecer aí o superchat do companheiro Ernesto Abdala Filho, né? Ele comenta aqui também pressão dos bancos contra o Bolsa Família, sobre isso que a gente estava comentando, né? E fala que 60 milhões da população vivem de Bolsa Família, né? Então é um negócio assim que realmente você cortar o Bolsa Família afetaria aí o país inteiro, né? Seria uma coisa, levaria a uma situação de crise muito grande, né? E o país já tem manifestações aí todo mês, né? Já tem muita gente saindo nas ruas contra o governo, né? Então é importante que deve haver uma preocupação em torno disso daí por parte da burguesia também, né? Bom, o companheiro Lúcio Souza também está por aqui, muito bom dia. Desta vez eu consigo, bom dia, né? A companheira Elizabeth Novi, bom dia. O Wolf também, bom dia. O companheiro Ernesto me corrige, né? Que eu falei último sábado sobre as manifestações do MBL, na verdade foi no último domingo, né? No dia 12, de qualquer forma. Bom, vamos justamente entrar nessa questão. Eu queria, antes de falar qualquer coisa, passar um vídeo aí para os companheiros verem, um vídeo curtinho sobre o ato do dia 12. Hoje é um dia muito triste aqui, a gente organizou esse caminhão, fez toda essa manifestação e acabou não vindo ninguém. Esse aí é o notório, né, conhecidíssimo Mamãe Falei. Todo mundo lembra dele aí, que ele já apanhou aí de diversas vezes do PCO e de outros grupos aí, já apanhou até dos bolsonaristas, né? Muito entristecido, chorando aí no microfone, porque as manifestações que o MBL convocou, né? O MBL, que é o grupo dele, fracassaram totalmente, né? Não sei se alguém quer comentar o vídeo, que é bem curtinho, né? Mas dá margem aí para muito comentário, né? Não, acho que ele coloca, né? Um dia muito triste. Acabou não vindo ninguém com tudo que a gente organizou, todo o nosso esforço. É um negócio que coloca muito bem a questão que a gente discute aqui, né? Esse pessoal, o pessoal da Frente Ampla, da direita, os golpistas mesmo, né? Porque é um bando de golpistas esse pessoal aí. Lavajatista de honra, assim. Eles não têm base. A gente, inclusive, vê que muitas das pessoas que foram são pessoas mais confusas, da própria esquerda, que a própria esquerda não fez uma ferrenha campanha contra a questão do ato, e eles precisam da própria base da esquerda para ter alguém no ato. Só que, na realidade, o ato foi um fracasso. Eles não têm nenhuma base popular. A terceira via não tem base popular. E acho que isso ficou muito claro nesse ato, né? É uma discussão importante que a gente tem que ter, né? Isso mostra que tem muito jogo ainda para rolar até as eleições do ano que vem, né? Não está definido ainda a questão da própria candidatura da terceira via, né? Até tem a ver com o que a gente estava discutindo antes sobre o PSDB agora também se colocar ao lado do Bolsonaro. Que o pessoal não levou ninguém. Isso daí foi um fracasso de ato, né? E ainda
Agora, né, muito provavelmente, a estratégia deles vai ser se infiltrar aí no ato da própria esquerda, né? Eles precisam da esquerda para aparecer, porque tudo que eles querem é pôr lá a bandeira deles no meio do povo mesmo, né? Mas o povo não quer ficar perto deles. É interessante que no calor do momento o Mamãe Falei estava chorando, né? Mas na matéria da Folha de São Paulo, eles dizem o seguinte: líderes do MBL dizem que atos foram um sucesso e que tendem a rejeitar manifestação com o PT, né? Mas é claro que não foi um sucesso, né? Isso daí é a imprensa burguesa tentando criar uma história, uma fantasia, né? De que existiria aí alguma vantagem, de que aconteceu alguma coisa de positiva nesse ato aí do domingo, né? Mas as lideranças aí do MBL ele na entrevista para a Folha ele tem uma posição diferente da que ele tem no vídeo. Ele diz o seguinte: foi histórico. Tenho a honra de dizer que nosso palco juntou tanta gente de tantas bandeiras, cores, em defesa do direito de pensar diferente mesmo, em prol da democracia. Achei muito bom, né? A principal insinuação deles é que participou a esquerda, participou a direita, participou todo mundo. Aí até o PSL participou, o partido que era do Bolsonaro estava lá com o carro de som do Major Olímpio Vive, né? Que era o senador do PSL. Então, no entanto, participou todo esse pessoal aí, mas gente mesmo no chão você não vê ninguém, né? Todas as fotos que a gente vê desse ato mostra que o negócio estava muito esvaziado. Uma outra questão, né, que foi colocado aí é que houve toda uma crise aí envolvendo a questão das bandeiras, né? Porque lá se pedia, apesar do Mamãe Falei estar comemorando que tinha muitas bandeiras, existiu todo um problema de pedir para o pessoal baixar as bandeiras no ato, né? E parece que isso daí caiu na cabeça do PDT, não foi? Companheiro, não sei se alguém viu uma questão sobre isso daí. Exatamente, né? O ato do dia 12 foi um ato antidemocrático, né? Aquela coisa que já foi colocada. O MBL e o Dória foram criadores do movimento Abaixa a Bandeira, que acabou tomando conta dos atos de junho de 2013, e não foi diferente nesse ato aqui do dia 12, né? O PDT levou bandeiras do partido e eles gritaram lá, abaixa a bandeira, para tirar as bandeiras do PDT. Quer dizer, mostrando aí que essa política se volta contra todo mundo, né? Contra todos os partidos, independente da situação. E é uma política, de fato, é uma política para tentar acabar com os movimentos, né? Acabar com a presença dos partidos, que são os setores fortes nas mobilizações. Não, é isso daí. E é engraçado que a gente vê, por exemplo, teve discurso do Dória, teve discurso do Ciro Gomes, teve até dancinha do Dória, né? Foi um negócio meio escatológico, né? Então, teve a moça lá, a Isa Pena, né? Também saiu uma polêmica aí envolvendo o pichuleco do Vem Pra Rua, né? Que o pessoal reclamou que eles levaram um pichuleco do Lula, que haveria um acordo aí de que não se poderia falar nem Bolsonaro e nem Lula, né? De que essa não poderia ser a palavra de ordem do ato, apesar de que todo mundo estava com essa faixa, todo mundo estava com essa bandeira, só que o pichuleco estava deixando isso muito evidente e pediram para eles esvaziarem o negócio. Você quer comentar, Márcio? Eu vi que você abriu o áudio aí. Essa questão? Acho que o Márcio travou. Pode ser, Chico. Acho que o Márcio travou. Bem, eu acho que comentando, né, isso daí, quando o Márcio volta,
Foi uma coisa muito engraçada, né? Porque a Isa Pena, que é teoricamente de esquerda do PSOL e tudo, foi juntinho com o MBL, com o MBL, para pedir encarecidamente para o Vem Pra Rua esvaziar o Pichuleco, né? Quer dizer, e não conseguiram fazer isso daí. E o próprio Pichuleco mostra o teor do ato, né? Como foi falado aqui. Até tinha bandeira de Israel, tinha outras bandeiras super direitistas, mostrando que até setores da extrema-direita estavam no ato, porque o ato nem Lula nem Bolsonaro. Na verdade, o principal é nem Lula, né? Que é a principal questão motivador do ato, e o pichuleco do Lula e o Bolsonaro, os dois com roupa de detentos abraçados, mostra aí o nível do ato, que é um ato super escatológico, super baixo nível, né? E esse é o nível da frente ampla, né? A gente tem que colocar isso daí. Esse é o nível da frente ampla, quer dizer, a frente ampla não leva ninguém e tem um nível baixíssimo, né? É uma escatologia total. Tinha aquela bandeira como é que eu não sei o nome, da cobrinha, né? Aquela bandeira amarela da extrema-direita norte-americana. A gente viu algumas fotos que ela apareceu também, né? Falando em bandeiras esquisitas do ato, né? Exatamente. Eles levam bandeira do Brasil imperial, até bandeira de Israel. E você vê que o pessoal é meio fascista mesmo, né? Os fascistas aí da frente ampla. Não o pessoal que é de esquerda, nem nada assim. O democrático, né? O que tem a ver o Brasil imperial com a democracia? Nada, né? Enfim, só uma coisa que a gente deve dizer muito claramente é isso que a Marília falou. A frente ampla, a terceira via, não leva ninguém às ruas, né? Então, toda a discussão aí em torno de que se deve fazer uma frente, chamar o PSDB, chamar o MBL para os atos da esquerda, isso daí é uma grande farsa, né? E ficou estabelecido de forma bem clara aí nesse último domingo, né? Os atos totalmente esvaziados desse pessoal mostra que não adianta a gente esperar, não adianta a gente querer chamá-los para os atos da esquerda, porque eles não vão levar ninguém para o ato, não vão engrossar. O ato não vai servir para nada, né, no fim das contas. Bom, deixa eu só... Márcio tá por aí? Voltou? Você tinha travado. Oi, Chico. Os acontecimentos aqui, né, dessa internet. Eu queria colocar também o seguinte: se a CUT, por exemplo, se ela chamar só os diretores sindicais de São Paulo, vocês começarem a andar naquela Paulista, aquele pessoal sai tudo correndo, né? Porque só de diretores sindicais, a CUT tem 10 vezes mais ou 100 vezes mais a quantidade de gente que tinha no hábito. Só para você ver a potência que tem a esquerda, né? Só isso que eu queria complementar. Não, e eu queria também ver se você podia falar para a gente rapidamente, antes de encerrar, né, sobre a questão do STF aí, com o marco temporal, enrolando os indígenas aí já não faz não sei quanto tempo mais. Isso aí é aquela novela do absurdo, né? Primeiro é o absurdo de colocar na mão daquelas pessoas lá a vida de milhares de índios, né? Você vê que tudo gira em torno da burguesia do agronegócio, né? Os latifundiários. Eles não querem devolver a terra dos indígenas, e aí colocaram a decisão na mão do STF, e o STF, né, que todo mundo diz que é contra Bolsonaro, porque Bolsonaro, por exemplo, faz declarações quase que diárias contra a demarcação das terras indígenas, né, a favor do marco temporal, do lado do agronegócio. E aí o STF, que se diz que é contra Bolsonaro, está matando os índios aí na unha, né, como se diz. O pessoal está acampado em Brasília, esperando essa votação, querendo que a votação seja favorável a eles, né? Um juiz votou favorável, houve toda uma comemoração, mas o que tudo indica aí que os índios serão novamente massacrados nisso aí, né? O acampamento, eles não estão conseguindo ter toda a infraestrutura necessária, tem a questão da alimentação, tem tudo. Imagina você ter 300, 500 pessoas num local
dias após dias naquele sol escaldante lá de Brasília, né? Toda a logística, toda a ajuda que precisa ter, já que são pessoas camponesas, né? De áreas bem longínquas ali. Então, isso aí é o que o STF está fazendo, é justamente aquilo que eles propõem para tudo, né? Eles não querem resolver a vida dos índios e muito menos do resto da população brasileira. E o Uriel, que está lá em Brasília, né, podia comentar um pouquinho o que ele vê lá da situação dos indígenas que estão acampados aí em frente ao STF todo esse tempo, né? Não, a gente precisa colocar, né? O Márcio comentou, mas a gente sabe que um dos grandes problemas aqui do nosso país é o problema do latifúndio. E a gente sabe muito bem que a STF, o Legislativo, etc., eles são todos compromissados com o latifúndio. Então, mesmo que os índios estejam lá, estejam se mobilizando, a gente sabe que eles não vão ir contra o marco temporal. E mesmo se o STF for contra, o Legislativo já tem preparado ali uma lei que vai tornar a decisão sobre a demarcação de terras para o Legislativo. Ou seja, por ali, os indígenas não têm nem que ter esperança, porque é impossível. O STF nunca vai fazer isso daí, muito menos as instituições da burguesia. E você vê que o pessoal tá irado. Não é que eles estão lá há poucos dias e tudo, eles estão há meses em Brasília. Eles vêm, voltam, vieram na última votação, também adiaram, vieram nessa agora. E é uma situação, assim, calamitosa mesmo, é absurda, como o Márcio falou. Eles não querem votar, obviamente, porque tem um monte de indígena ali preparado para tacar fogo em tudo, dependendo do resultado da votação, né? É importante lembrar aí que eles vão perder praticamente todas as terras que eles têm. A grande maioria das terras foram ocupadas, foram adquiridas depois do marco constitucional, né? Depois de 1988. Foram 20 anos aí. Né? E muitas não estavam nem delimitadas naquela época. Muitas não estão demarcadas até hoje. Então é um ataque brutal à população indígena, né? O pessoal, inclusive, chama todos os companheiros a se organizarem com a gente acha fundamental a aliança aí da classe operária com esses setores, né? A gente defende também o armamento dos povos indígenas, porque a gente sabe, né? A própria esquerda vai lá fazer demagogia com eles. Agora, por exemplo, tem indígenas que as tribos tiveram que ir embora, porque ficaram muito tempo aqui e não tinham como ficar, mas eles também não tiveram dinheiro para ir. Então teve índio que ficou largado aqui em Brasília no acampamento, para vocês terem uma ideia. O negócio está muito ruim. Eles foram atacados por bolsonaristas, estão passando por um monte de dificuldades. A esquerda ainda se recusa a ajudar os companheiros. Então a gente chama, inclusive, todos os companheiros a se organizarem com a gente, os companheiros índios e tudo, porque, de fato, a gente precisa travar uma luta agora que não vai ser para pressionar o STF, vai ser para lutar diretamente contra a polícia, se necessário. A gente precisa travar uma luta extremamente combativa, inclusive uma luta armada, contra esses setores aí que são até piores do que o Bolsonaro, né? Naquele sentido de serem profissionais aí para massacrarem a população. Não, e é vergonhoso aí que a esquerda não ajude os índios a se mobilizarem politicamente, né? Não chame os índios para as manifestações, não coloque aí essa questão aí, não faça uma organização ali, né? Nós devemos, para o dia 2 de outubro, que é o próximo ato marcado da esquerda, né? Chamar a participação dos indígenas, né? Porque é uma pauta em comum aí, então, que todos temos aí, a questão do marco temporal contra o Bolsonaro, contra o STF, né? Então, convocar aí a participação de todos os indígenas nas próximas manifestações para lutar aí, porque isso aí está muitos meses, que nem o Uriel falou, né? Muitos meses está essa questão, né? E a situação é muito crítica. Então, é preciso se organizar para colocar isso daí abaixo, né? Todo esse problema. Bom, companheiros, estamos chegando aí aos nossos minutos finais, né? Queria dar um bom dia aí para os companheiros aqui do chat, né? Que participaram aqui, que interagiram conosco. O perfil Sou Eu mandou para a gente um super sticker. Muito obrigado pela contribuição. Desta vez eu consigo também, nos enviou um super sticker. Muito obrigado, né? E muito obrigado a todos que interagiram. Muito obrigado também aos companheiros apresentadores, né? A Marília, Uriel, o companheiro Márcio. Bom dia para vocês.
E a gente, Bom dia, gente. Até amanhã. e a gente se vê aí amanhã, às 9 horas da manhã, em mais um Reunião de Pauta. Bom dia, companheiros. Até amanhã. Valeu e até lá. Tchau, tchau.